continuando o capítulo 3 da segunda parte do livro Memórias de um Suicida. Todos eles também sabiam, no entanto, continuavam praticando o crime contra si mesmos. Sentiam os efeitos depressores que o vício abominável produzia em suas contexturas físicas, como em suas contexturas morais, mas prosseguiam sem qualquer tentativa para emenda. Mataram-se lentamente, conscientemente, certos do ato que praticavam, porque tiveram tempo para refletir. Suicidaram-se fria e indignamente, obcecados pelos vícios, certos de que se supliciavam, desrespeitando a prenda inavaliável que receberam do sempiterno com aquele corpo que lhes possibilitava novos progressos. Observarão, meus caros amigos, que dentre tantos, muitos quereriam esquecer pesados infortúnios no adormecimento cerebral provocado pela bebida, que inconsoláveis, oprimidos por angústias irremediáveis, buscariam supremo consolo na embriaguez que os levaria possivelmente à desejada trégua ao sofrimento. Mas esse suposto atenuante é sofisma próprio do inveterado rebelde, porque o convite ao alívio de pesares que afligem e perseguem a humanidade há 2000 milênios ressoa pelos recôncavos do planeta, e posso mesmo garantir a vocês que nem um só homem, desde que foi proferido pelo grande expoente do amor, que se deu em sacrifício no alto do Calvário, deixou de conhecê-lo, seja quando investido de veste carnal ou durante o estágio no invisível, à espera da reencarnação. E por isso, certamente, também estes pobres que aqui se acham tiveram ocasião de ouvi-lo em algum local na terra ou da pátria espiritual. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus. Então, como quiseram esquecer mágoas e infortúnios pungentes, embriaguez viciosa, desmoralizadora e deprimente, as quais não só não poderiam socorrê-los, como até agravaram sua situação, tornando-os suicidas 100 vezes responsáveis. Pois fiquem sabendo que infratores dessa ordem carregam ainda mais vultuoso grau de responsabilidade do que o desgraçado que, atraiçoado pela violência de uma paixão, num momento de supremo desalento, se deixa arrebatar para o abismo. Porém, atentem para essa nova espécie. São os cocainômanos, os amantes do ópio e entorpecentes em geral, viciados que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado da decadência a que um espírito, criatura de Deus, poderia chegar. Encontram-se lamentáveis estados de depressão vibratória, verdadeiros débeis mentais, idiotas do plano espiritual, amesquinhados moral, mental e espiritualmente, pois seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, como até comunicaram ao físico astral as calamitosas consequências da abominável intemperança, contaminando-os de impureza, de influências pestilentas que o macularam atrozmente. A essa constituição impressionável e delicada, tecida de cintilações mimosas, a qual cumprirá o homem embelezar com a aquisição de virtudes sempre mais ativas e meritórias, enobrecer e exaltar através de pensamentos puros, irradiados em impulsos nobres que confinam com os haustos divinos, mas jamais rebaixar com a prática de tão entristecedores deméritos. Efetivamente, víamos acompanhando com o olhar interessado as indicações que o emérito moralista nos fazia, individualidades desfiguradas pelo mal que em si conservavam, consequências calamitosas da intemperança, abobadas, chorosas, doloridas, abatidas, cujas feições alternadas, feias, deprimidas,
recordavam ainda os trágicos panoramas do Vale Sinistro. Excessivamente maculadas, deixavam à mostra em sua configuração astral os estigmas do vício a que se haviam entregado, alguns oferecendo mesmo a ideia de se acharem leprosos, ao passo que outros exalavam odores fétidos repugnantes, como se a mistura do fumo, do álcool, dos entorpecentes de que tanto abusaram fermentassem exalações pútridas, cujas repercussões contaminassem as próprias vibrações que, pesadas, viciadas, traduzissem o vírus que havia envenenado o corpo material. Os retalhados integravam a desgraçadíssima falange relegada ao manicômio. Conservavam ainda a impressionante armadura de cicatrizes sanguinolentas. De quando em quando, espasmos cruciantes nos sacudiam como se agonizassem a lembrança do passado. Pesados e lentos eram os movimentos que faziam, locomoviam-se a custo, dando a entender carência de forças vibratórias para acionarem a mente e usarem das faculdades naturais ao homem como ao espírito. Dir-se-iam reumáticos, enfermos, como se envolvidos em ataduras, tolhendo a agilidade das articulações. Entristecidos à frente de tão ásperos sofrimentos e tão espantosa decadência moral, perguntamos cheios de angústia: e que há de ser dessas pobres criaturas? Que futuro as aguarda? Em gesto rápido e em idêntico diapasão, o eminente chefe do singular estabelecimento satisfez nossa ansiosa expectativa, traduzindo a indubitável tristeza que enternecia sua nobre alma de discípulo do Evangelho, frente a tão lamentáveis manifestações de inferioridade, e respondeu: dramático futuro as aguarda na confusão expiatória de reencarnação próxima e inevitável. Os exemplos que apresento nesse momento são irremediáveis na vida espiritual. Aqui nada poderá sanar as fecundas angústias que os oprimem, nem modificar a situação embaraçosa que teceram para si mesmos com as atitudes selvagens da incontinência, da imprevidência sacrílega, em que acharam por bem se enriquecerem no livre curso aos vícios com que se diminuíram. Eles mesmos, unicamente eles, serão agentes da misericórdia para consigo próprios, já que voluntariamente se responsabilizaram pelos desvios de que não quiseram se furtar. Mas isso lhes custará desgostos, opressões e dores infinitamente amargas, diante dos quais uma individualidade normal ficaria estarrecida, para que se convençam da própria situação, submetendo-se mais ou menos resignadamente às consequências futuras das passadas imprevidências, tornando-se necessário de nossa parte, enquanto aqui se demorarem, trabalho árduo de catequese, aplicações incansáveis de terapêutica moral e fluídica especial, carinhosa assistência de irmãos investidos de sagrada responsabilidade. No entanto, acontece frequentemente que muitos desses infelizes trazem a revolta no coração, a raiva impenitente pela desgraça de que se consideram vítimas e não responsáveis. Não se resignam à evidência do presente e, inconformados, partem a tomar novos envoltórios terrenos, agravando a própria situação com a má vontade em que se entrincheiraram, a insubmissão e a impaciência, acovardados diante da expectativa das lutas tormentosas da expiação irremediável.
Tais como se encontram aqui, esses nada mais representam do que pequena malta de futuros leprosos que renascerão entre as amarguras das sombrias encostas do globo terrestre, nos planos miseráveis da sociedade planetária, de cancerosos e paralíticos, de débeis mentais e idiotas, nervosos convulsos, enfermos incuráveis, rodeados de complexos desorientadores para a medicina terrena, desafiando tentativas generosas da nobre ciência, enquanto pesarão desagradavelmente na sociedade humana, pois são fruto dela, dos seus erros, a ela pertencem, sendo justo que ela própria os hospede e mantenha até quando necessário, até quando a calamitosa situação for atenuada. Reencarnarão dentro em breve, permanecerão conosco apenas o tempo necessário para se refazerem das crises mais violentas, sob os cuidados dos nossos delicados cooperadores incumbidos da sua vigilância. Partirão para o novo renascimento, tais como se acham, pois não há outro remédio capaz de diminuir a profundidade dos males que carregam. Levarão para o futuro corpo, que moldarão com a configuração maculada com que agora se encontram todos os prejuízos derivados da dissolução dos costumes de que se fizeram incontidos escravos. E ali, como ficou esclarecido, serão grandes desgraçados, a se arrastarem penosamente em estações de misérias e lágrimas. No entanto, tão ardentes manifestações de sofrimento farão com que eles colham boa safra de proveitos futuros, sob os fogos redentores do infortúnio, as camadas impuras que impedem o brilho desse corpo astral se atenuarão, dando lugar às que as vibrações se ativem, desentorpecendo-se para movimentações precisas nos campos das reparações. Seus corações, impulsionados pela dor educadora, ascenderão em haustos de súplicas frementes à procura da causa suprema da vida, num crescendo constante de veemência e de fé, até atingirem as camadas luminosas da espiritualidade, onde se farão refletir, afinando-se ao amparo das vibrações generosas e superiores, que lentamente educarão as suas. Assim sendo, pouco a pouco, o vírus irá se desfazendo, até que com as desagregações do envoltório carnal se encontrem aliviados e em condições de aprenderem algo aqui conosco, incentivando a própria reeducação, depois de receberem alta do nosso estabelecimento. Então, se bem compreendi, a reencarnação punitiva que aguarda esses desgraçados lhe é imposta, simplesmente como tratamento médico hospitalar dessa seção de nosso departamento. Trata-se de um antídoto, um remédio? Perguntei, sacudido por penoso desapontamento. Sim, retornou tristemente o lúcido conferencista. Apenas medicamento. Um gênero de tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõem ao enfermo. Operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes, certos de que somente depois de realizada é que eles entrarão em convalescença. Unicamente não será propriamente uma punição, conforme considerada, pois ninguém infringiu o castigo ou determinou a sentença, senão que todos quanto aqui servimos a lei nos esforçamos, tanto quanto nos esteja ao alcance, por abrandar a insidiosa situação deles. Mas será o efeito da causa que o próprio paciente criou com os excessos em que se deleitou. Porém, como tiveram ocasião de saber, a solicitude material de Maria, submetida à lei áurea da fraternidade preconizada pelo amigo incansável, que nos conduz à redenção, confere-lhes assistência desvelada e constante. Reencarnados, mergulhados nas ondas terrestres da expiação, continuarão sob
nossa dependência, da mesma forma hospitalizados e registrados em nosso departamento, visitados e assistidos por nossos médicos e vigilantes, como se ainda permanecessem aqui, enquanto que será para aqui mesmo que tornarão, ao fim, dar o terrível degredo para que os preparamos. Seguimos a visitar os gabinetes médicos no interior do edifício. Porém, de passagem, irmão João nos fez penetrar nas enfermarias onde se localizavam aqueles que continuavam presas de prostração impressionante desde o ingresso do Vale Sinistro, uma vez que deprimidas por excessos de toda a natureza, notadamente os de caráter sexual, suas faculdades anímicas haviam diminuído, reduzindo-os àquela insólita situação, atestado indubitável dos instintos a que se apegaram. Deitados em leitos que a bondade excelsa de Jesus lhes conferiu o direito de usar, através dos dispositivos amorosos das leis da caridade, que inspiravam todos os serviços da colônia, achavam-se isolados dos demais em recintos extensos, superlotados. Pertenciam a todas as classes sociais e nacionalidades comportadas na circunscrição da colônia. Pesadelos atrozes traziam-nos em constantes sobressaltos, sem que, apesar disso, lograssem despertar do angustiante marasmo. Incapazes de se locomoverem, de externar a palavra, expondo as atormentações que turbilhonavam o seu cérebro, apenas proferiam gemidos débeis, de forma desordenada, com repugnantes contorções, como se atados de vírus desconhecido. Emocionados, passamos entre as filas dos leitos, ligeiramente observando-os as indicações do lúcido mentor, que ilustrava a impressionante apresentação com o verbo atraente que tão bem sabia usar, e ele ia esclarecendo. Se vocês possuíssem bastante desenvolvimento da visão espiritual, verificariam terríveis emanações se levantarem de suas mentes, contemplando figuras e cenas deprimentes e vergonhosas, resultado da dissolução dos costumes que lhes foram próprios dos atos praticados contra a decência e a moral, pois fiquem sabendo que tanto os atos praticados pelos homens como os pensamentos evaporando de sua mente imprimem-se em caracteres indeléveis na sua estrutura perispiritual, escapando-se depois em flagrantes deploráveis aos nossos olhos, quando a revelia da lei se bandeiam para este lado da vida. Nestes leitos existem suicidas de todos os tipos, desde os que empunharam a arma ou o tóxico, fatais, até aqueles que se consumiram vitimados pelos próprios vícios. Une-os à mais desprezível afinidade, isto é, a da inferioridade do caráter e dos sentimentos. Com efeito, se não podíamos perceber as cenas mentais indicadas como antes no Vale Sinistro, quando destacamos as relacionadas com o ato violento do suicídio, no entanto percebíamos vapores escuríssimos como nuvens espessas evaporando de seus cérebros, espalhando-se em ondas volumosas pelo ambiente, o qual se cobria, envolvendo os aposentos em penumbra crepuscular acentuada, como se as sombras noturnas ali fossem eternas. O que será o mesmo que afirmar que, para aquelas pobres vítimas de si mesmas, a aurora confortadora que para nós já se destacava nos horizontes do futuro, ainda não raiaria. Aliás, como não ser assim se ali portavam grandes criminosos morais,
carrascos que tanto perverteram e infelicitaram o próximo, impelidos pela torpeza dos instintos, monstros humanos que tantas vezes se saciaram na calamidade que faziam desabar sobre o coração e o destino alheios? Como os recintos em que se abrigavam não se encontrarem contaminados de trevas, se as trevas de que se rodeavam eram oriundas deles próprios, pois sempre se regalaram em suas dobras, provocando-as, produzindo-as nelas, se enriquecendo durante a vida social e íntima que viveram, acentuando-a com o remate cruel do suicídio. Ali os víamos tais quais eram antes na terra, homens galantes, sedutores, insinuantes, hipócritas, mentirosos, desmoralizados, muitas vezes suspensos aos melhores postos sociais, devassos, beberrões, descrentes do bem, descrentes de Deus, servos do mal, escravos da animalidade, rastejando na lama dos instintos, se igualando com o verme, esquecidos de que eram criaturas de Deus e que a Deus deveriam dar contas um dia do abuso que faziam da liberdade em que a criação mantém o ser humano. Porém, agora, aniquilados, estigmatizados pelo passado vergonhoso, cuja imagem os seguia como fantasmas acusatórios, atestando a situação de indigência única que lhes cabia suportar como resultante do indébito procedimento. Observando nosso interesse, o expositor prosseguiu, fiel à solicitação de Teócrito para permitir-nos instrução. A reencarnação será o único corretivo muito enérgico para levantar corajosamente as suas forças deprimidas. Aqui, só muito fracamente assimilarão os fluidos tônicos perenemente esparsos no recinto das enfermarias, pois as camadas de impurezas que envolvem suas faculdades se encontram muito espessas para se permitam benefícios, como acontece a outros internos em nosso instituto. Tais como seus pares desse estabelecimento, frequentemente são conduzidos à Terra a fim de ganharem benefícios ao contato de médiuns moralmente aptos a favorecerem irradiações fluídicas capazes de agirem beneficamente, auxiliando-os no despertar. E quando eles reencarnarão? Como se apresentarão na sociedade em que viveram outrora? Perguntou de chofre o antigo estudante de Coimbra, com os grandes olhos acesos pelo interesse. No momento em que se atenue o estado de prostração, serão encaminhados a novos renascimentos, sem que na realidade se deem por isso, o que equivale dizer que serão incapazes de solicitarem algo para a nova existência, ainda porque para tanto lhe escasseariam méritos, de colaborarem nas providências para o importante combate em que desempenharão o principal papel. Atendeu bondoso o servo de Maria. Portanto, somente nós, os governadores do manicômio, assim como os técnicos do departamento de reencarnação, trataremos dos acontecimentos em torno deles, de acordo com a justiça das leis estatuídas pelo Criador e sob os conselhos da amorosa caridade do Mestre Salvador, que procura socorrer a todos os desgraçados com o alívio da sua inalterável ternura, e a quem todos os obreiros devem submissão, respeito e veneração. Que lúgubre falange emigrará então em torno expiatório para as arenas da terra com meus pobres pacientes. Não poderei ainda precisar minúcias, mas os conhecimentos por mim adquiridos em assuntos espirituais me conferem o direito de prever aqui retardos mentais, loucos, epiléticos,
possivelmente surdo-mudos de nascença e até cegos, todos deploravelmente marcados pela infâmia de que se rodearam, no grau equivalente aos delitos praticados. O castigo citado seria demasiadamente severo, venerando senhor diretor, partindo do princípio de que toda a humanidade erra, cometendo crimes diariamente. Perguntei inconformado, enquanto a minha visão interior se desenrolavam panoramas análogos às sugestões apresentadas pelo eminente moralista e por mim antes verificado diariamente nos cenários terrenos. Não acredite assim, meu amigo, retrucou gravemente. Reflita antes no que expus sobre a lei de causa e efeito, determinadas pelo legislador supremo no intuito de advertir o homem, como os espíritos, dos erros que praticam em oposição à harmonia das demais leis. Veja o castigo imposto pelo próprio dissoluto, que violou aquelas leis, colocando-se na situação de sofrer o seu reflexo, pois as faculdades radiosas pelo sempiterno concedidas às criaturas jamais serão contaminadas de impureza pelo mau uso que delas faça o seu possuidor, sem que consequências inevitáveis o atinjam dolorosamente, sendo o bem a base suprema da vida, em que amarga situação o ente que o conspurcou se colocou, dando-se ao mal, desarticulando-se todos os dias do trajeto natural que ascende para a perfeição, arrastado por atos opostos ao que o Senhor determinou como trilha normal na sublime jornada. Esqueceu então as lágrimas que esses infelizes fizeram seus irmãos derramar, aos quais infligiram tormentos oriundos do egoísmo e demais expressões vis que deixaram extravasar do coração denegrido, das difamações com que feriram suas vítimas, tendo prazer em atirá-las ao descrédito das pessoas conceituadas, das delações, das críticas ferinas, das infâmias com que muitas vezes enxovalharam as pessoas respeitáveis do próximo, valendo-se das faculdades do raciocínio e da inteligência apenas para infelicitar a outrem, preparando também para si mesmos os abismos em que se haviam de despenhar? Pensou nas ingratidões e traições impostas aos simplórios corações femininos que enredaram em suas garras abomináveis, forjadas em instintos sórdidos, na inocência infantil e juvenil, que muitos desses que aqui você vê profanaram monstruosamente, nas cenas degradantes por eles criadas e praticadas comumente durante a existência terrena, levando a corrupção e a perversão aos circunstantes dos planos objetivo e invisível que as presenciassem e infelicitando as correntes fluido-magnéticas que sobem da terra para o invisível, nos sobrecarregando de preocupações por nos obrigarem a exaustivos trabalhos de saneamento e higienização, a fim de que nossas próprias colônias não fossem corrompidas? Ah, meus filhos, como vocês se admiram agora de que renasçam esses pobres tolhidos por incapacidades invencíveis da existência que lhes foi concedida, a fim de tratarem de progredir, fizeram arma contra os ditames sagrados do próprio Criador de todas as coisas, a quem muito e muito ofereceram, oferecendo a si mesmos e ao próximo. Além disso, não estarão eternamente precipitados nos oceanos cheios de iniquidades que cavaram. A dor educadora corrigirá as anomalias de que se cercaram, reconciliando-os com a lei. Deus é misericórdia infinita, meus amigos, e deseja as criaturas harmonizadas com a beleza eterna de suas leis. E se sabemos que essas leis são incorruptíveis, cumpre-nos observá-las e respeitá-las, a fim de não virmos a tragar o fel
irremediável das consequências que por nossa própria vontade criamos com os desvios da rota natural e luminosa. Baixei a fronte, como sempre, em presença da lógica irretorquível de mais aquele discípulo do mestre Nazareno. Pelas galerias e antecâmeras próximas aos santuários, isto é, aos gabinetes médicos, onde a distribuição de exalações minorativas era sábia e caridosamente operada, vimos que enfermeiros iam e vinham, amparando doentes fracos e atemorizados, vindos do pátio que acabamos de visitar e de outras dependências, a fim de serem beneficiados. Pelos retalhados, observamos que voltavam especial comiseração, dado que muito penosamente se podiam locomover, a julgar pelas exposições do irmão João, que tecia considerações importantes a respeito de quanto se nos deparava, eles seriam futuros paralíticos e enfermos de nascença desde a infância, revelando anormalidades impressionantes. Vamos continuar no próximo.